enxergamos foi essa acumulação aqui, que o mercado trabalhou na zona dos 40.500 até os 44.200, beleza? Então, no momento, pare para pensar, para quem está visando compras a longo prazo, né, acumular Bitcoin em carteira, você comprar 45 mil dólares, né, principalmente se for o seu primeiro aporte, pode não ser tão interessante frente ao cenário que nós temos em relação aos ETFs, tá bom? Por meio aqui de um indicador RSI, nós conseguimos ver sim uma região de sobrecompra, então o mercado pode estar bem estressado já nessa região e com início, né, de apontação aqui de divergência técnica, tá bom? Então, no que consiste essa divergência? Você consegue ver de forma gráfica aqui no semanal uma formação de topo e um outro topo aqui mais ascendente, né? Duas máximas, uma ascendente a outra, e aqui no RSI, nesse indicador, uma possível movimentação, né? Essa formaçãozinha de topo do indicador divergente do que mostra no gráfico de candles. Então isso é um dos primeiros sinais em que a gente consegue observar, próximo a uma zona de resistência lá do gráfico semanal dos 48 mil dólares, né? A gente consegue ver ali como máxima do mês de março, beleza? 48.100. Então esse é um ponto possível para o mercado buscar antes de uma excelente correção e oportunidade de se posicionar a longo prazo, beleza? Trabalhando com gráfico limpo, que é um dos cenários que eu acho bem interessante também, a gente pode encaixar aqui um canal paralelo, beleza? Então, unindo aqui os últimos fundos semanais, a gente expande aqui um canal de alta, da qual você vê sim a formação e o trabalho que o mercado teve na parte central desse canal sendo respeitado. E agora, no possível fim de ciclo aqui do nosso canal de alta e apontar um possível topo, né? Então a gente consegue ver sim um cenário para possível correção. Qual que é a grande ideia? Não trabalhar só nos possíveis cenários, mas os pontos ideais de entrada caso venha a surgir a grande correção dentro do Bitcoin. E esses pontos ideais, eles começam aqui em torno da região dos 40 mil dólares. Nós estamos falando aqui da base da nossa acumulação semanal. Estamos falando aqui de 50% também de toda a nossa alta do Bitcoin até o momento. Então, se eu puxo lá de mínimas do mês de setembro até o nosso topo atual, nós temos os 50% lá em 35 mil dólares. Beleza? É importante lembrar que esses 35 mil dólares coincidem lá com o fundo do semanal do mês de janeiro de 2022. Então, tecnicamente, se você olhar aqui no nosso gráfico, temos uma zona bem interessante aqui nos 35.400, beleza? Confluência ali com o último fundo. E num cenário um pouco mais extremo, né? Principalmente se nós tivermos alguma situação relacionada ao ETF, nós temos o topo aqui dos 31.300 até os 32 mil dólares, tá? Que foi os dois últimos topos semanais que não foram retestados tecnicamente quando olhados pela análise gráfica. Então, nesse momento, você vê a formação de um topo. O mercado, depois desse rompimento, não voltou a fazer esse pullback e continuação. Então, seria totalmente justo, sim, uma correção. Poderia assustar o mercado, já que do ponto onde nós estamos até lá, nós estamos falando de 30%. Só que esses 30% de correção, nós não vemos somente por análise técnica, tá? Nós tivemos uma notícia recente. Arthur Hayes prevê queda de 30% do Bitcoin em meio a um desgaste violento. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição. Tem algumas situações fundamentais mais avançadas, em que é citado inclusive a crise bancária da qual os Estados Unidos vivenciaram lá em março, né, de 2023. Então aqui, como ponto mais importante, o esgotamento do programa de recompra reversa do Fed e o vencimento de um mecanismo de financiamento crucial para bancos em dificuldade podem desencadear uma quebra do mercado em março e forçar o Fed a cortar taxa de juros, o que já não é novidade, né? Essa expectativa de corte de juros. E o Bitcoin poderia despencar de 20% a 30% em primeiro momento, nesse primeiro crash, mas se recuperaria rapidamente. Isso aconteceu lá no mês de março de 2023. A gente pode até voltar aqui, ó, e você vai perceber pelo gráfico semanal o que aconteceu aqui, ó. Então, início de março, dia 6, nós tivemos aqui na primeira semana uma queda de 12%, esse candlezinho aqui, uma reversão e logo na próxima semana uma subida aí de 28% a 30%.
Então é o primeiro crash inicial, um susto do mercado, e posteriormente a continuidade de alta, já que nós conseguimos perceber um caráter de proteção que o mercado busca em torno do Bitcoin. E aqui não seria diferente, né? A grande questão é o quanto poderíamos esperar nessa queda. Considerando um movimento prévio que nós já tivemos de alta de mais de 60%, 50% de queda seria muito justo, até mesmo para a gente ver aqui uma devolução, né? Uma correção interessante para entrar comprado, beleza? Então nesse momento, com viés especulativo, nós temos boas regiões para possíveis vendas, obviamente atrelados à tua gestão e à tua estratégia de operação. E para longo, visando posicionamentos, acumular Bitcoin em carteira, nós temos regiões de 40 mil, da qual podem servir sim como um próximo suporte, mas eu ficaria realmente interessado de me posicionar a partir dos 35 ou mais ainda 31.500 ou os 32 mil dólares, beleza? Então essa matéria aqui vou deixar também na descrição ali para vocês, e tem mais uma interessante falando sobre o ETF. Se um ETF de Bitcoin for aprovado, eis o que pode acontecer, né? A SEC está prestes a aprovar o primeiro ETF após 10 anos de solicitações fracassadas. E aqui tem uma coisa interessante, né? Eu falei para vocês anteriormente da possibilidade, né, da aprovação de um ETF levar o Bitcoin até os 48 mil dólares. Nesse cenário, como que você pode participar ou como que você vai reagir visando o longo prazo, tá? Então é interessante que nós já temos uma alta muito prolongada, mostrei o RSI sobre comprado, e nesse ponto, uma aprovação do ETF pode levar uma euforia temporária dentro do mercado, sim, até buscar esse topo dos 48 mil. Então eu ficaria de fora até o topo dos 48 mil e aguardaria uma correção de topos e fundos semanais para poder me posicionar em novas posições de compra, beleza? Inclusive temos aqui, alguns analistas dizem que as previsões de um enorme fluxo de investimentos são exageradas. Tá? Então, considerando realmente uma alta de 68% em 12 ou 13 semanas, é realmente loucura pensar, né, que o Bitcoin ultrapasse os 48 mil dólares em torno aí dessa aprovação do ETF, que inclusive pode estar precificada por grande parte dos especuladores. Vamos dar mais uma olhadinha aqui o que tem de interessante. Os fluxos iniciais serão iguais a apenas algumas centenas de milhões de dólares, beleza. Inclusive há alguns analistas que apostam no Sell the News, né? O que seria o Sell the News? A partir do momento em que essa notícia sai confirmando a expectativa que o mercado já tinha, grande parte do movimento é liquidado, né? Então o mercado alivia essa pressão compradora com vendas, beleza? Liquidando aí as posições compradas. Super normal dentro do mercado e seria sim a nossa oportunidade de se posicionar comprados, beleza? Essa é a ideia que eu trouxe para o Bitcoin. Em relação às altcoins, a gente sabe que um período de destaque para o Bitcoin acabam por deixar as altcoins um pouco de lado. Então, nesse momento, nessa semana, eu ficaria mais atento ao Bitcoin e não daria muita ênfase a altcoins, né? Por exemplo, as maiores capitalizadas. Fechou? Então, assim, se você curtiu essa visão, tá? Para receber mais visões dessa, deixa o teu like. Vou deixar também o meu Instagram ali na bio e lá eu posto muito conteúdo de valor também para você que acompanha o mercado. Valeu e até a próxima.